Boa tarde a todos. Sou Maria Flávia Damasceno, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, pós-graduanda em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Bookplay e estou como autora do trabalho Um Resgate da Cultura Popular de Contadores de História da Tradição Oral no município de Mucambo, Ceará, através do grupo de trabalho GT17, Ensino e suas interseções. Esta pesquisa também contou com uma vasta literatura de estudiosos, como Carlos Rodrigues Brandão, que em seu livro O que é Educação, nos fala que a educação pode existir de forma livre entre todos e pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar algo comum, como um saber, como uma tradição, como um ensinamento. Também contou com os estudos do florista Câmara Cascudo, que em seus estudos sobre o nosso folclore, também sobre essa busca da tradição oral, dessas histórias, desses contos que é passado de geração a geração. Também contou com os estudos da Fanny Abramovink, que nos fala que as histórias são uma das primeiras e principais aprendizagens para ser um leitor. Então, Fanny Abramovink, em seu livro Gostosuras e Bobices, também nos traz essa questão da contação de história para a formação de um bom leitor. E como a contação de história é milenar, vem a partir também daí, dessas histórias ouvidas. Então, buscou-se também fazer esse resgate, não só cultural, local, mas também fazer essa pesquisa dos autores estudiosos também que nos fundamentaram ainda melhor essa nossa pesquisa. E eu venho apresentar para vocês como foi que se deu esse resgate da cultura popular, desses contadores de história da tradição oral dentro do município de Mucambo, Ceará. Quando a gente fala resgate da cultura popular de contadores de histórias, a gente já fica imaginando, a gente vai resgatar o quê? Então, tem algo que está se perdendo? O que seria? Então, sou contadora de história e essa minha busca pelos narradores da história da tradição oral, ela iniciou-se dentro ainda da minha graduação da pedagogia. Descobri que a contação de história, que a contação de história é uma prática milenar. Que quando a gente fala, principalmente também de histórias de Trancoso, histórias de memória oral, hoje em dia tem muitas crianças e adolescentes que não sabem o que é uma história de Trancoso, uma história da memória oral. Então, esse trabalho buscou fazer esse resgate da própria cultura local do município de Mucambo. Quem são esses contadores de história? Quem são essas pessoas que detêm ainda desse saber da narração oral, desse saber que vem passando de pais para filhos, podemos dizer, antigamente, há alguns anos atrás, se tinham essa tradição de sentar-se na calçada para contar histórias, para ouvir cordéis, para ouvir esses causos, esses contos, alguns de assombração, outros de lobisomem, outros que traziam ali momentos de riso, de medo, mas era uma alegria, um passatempo também, e sentidos também de aprendizagem, porque através dessas contações de histórias que eram passadas de pais para filhos, netos, tudo, se vinha também a questão dos saberes, a transmissão dos saberes. Então, esse trabalho buscou fazer esse resgate no meu município atual, no município de Mucambo, Ceará. Então, é curioso, por que Histórias de Trancoso? Então, tem-se esse nome, Histórias de Trancoso,
por conta de um contista português de nome Gonçalo Fernando Trancoso, um português que reuniu vários contos que ele ia ouvindo da tradição oral e transformar em um livro, Contos e Histórias de Proveito e de Exemplo. E esses contos de história e proveito de exemplo eram alguns desses contos que traziam essa questão da narração oral, que alguns pais, filhos aprendiam e iam passando, e isso se ia passando de geração em geração. Alguns desses contos realmente eram para ensinar, ter algum aprendizado, e outros eram mais para divertir, seja transmitido às novas gerações. Já como hoje em dia a gente não tem muito esse contato de as nossas crianças saberem o que é uma história de Trancoso. Muitas ouvem algumas histórias, mas nem sempre elas têm a gente ouve história de Trancoso. Algumas crianças que eu já presenciei me perguntaram, mas Flávio, o que é história de Trancoso? Então, algumas crianças na nossa atualidade não sabem o que é. E vendo essa necessidade de fazer esse resgate cultural, até também pela questão patrimonial. E assim, já é possível notar descobertas de novos mestres da oralidade no município de Mucambo. Bem como também é perceptível o interesse da nova geração por essas histórias de Trancoso, além também da preservação dessas histórias como parte integrante da cultura e da educação popular aqui no Nordeste brasileiro. Então esse é um pouco o trabalho desenvolvido, intitulado Um Resgate da Cultura Popular dos Contadores de História da Tradição Oral no município de Mucambo. Esse trabalho ainda não, como eu mencionei, ele ainda não terminou, ele é apenas um pontapé, pode-se dizer assim, de uma longa pesquisa, mas já é possível perceber esse resgate dessa cultura realmente fazendo sentido, não só nas gerações antigas, mas também fazendo esse resgate cultural e também municipal da própria história do município. Como uma das histórias que os senhores contaram é sobre a lenda de uma pedrona. Há uma lenda no município sobre uma antiga pedra e chamava-se Pedrona. Então, fazer esse resgate também dessa própria cultura é muito... é realmente ver a cultura local sendo ali feito esse momento de resgate. Então, por isso a importância desse trabalho, dessa pesquisa está sendo desenvolvida ainda nesse município, fazendo essa busca desse resgate cultural dos próprios narradores da oralidade daquele município. E como tem narradores, viu? Essa é a pesquisa, esse é o trabalho que está sendo desenvolvido desse resgate cultural. Devida aos contadores de histórias, porque a memória social precisa delas para combater o esquecimento. Desejo a todos uma ótima tarde.